Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer à organização do TEDx e a vós aqui presentes me apresentar a este desafio que me vai permitir contar algumas histórias e também comunicar um assunto que me preocupa, que é relacionado com alimentos. Entretanto, vocês irão verificar que eu tenho algumas semelhanças com o Nuno e com a... não me recordo do nome, da mulher do Nuno, que foram os primeiros palestrantes. Aí está, a semelhança. One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. A Joana que me perdoou, eu estava-me esquecido do nome. Era o Nuno, André e a Joana, que também apresentaram uma fotografia do Martin Luther King, que proferiu este fantástico discurso, onde durante 7 vezes dizia: eu tenho um sonho. Eu também nasci no dia 7 e nasci no mesmo ano em que os Beatles gravavam pela primeira vez um disco. Nasceu também o Quentin Tarantino, o Brad Pitt, o José Mourinho, a Maíta, a Zi, a Nica e provavelmente alguns de vós aqui dentro. Quem? Vi apenas um braço no ar. Recordo-me, como se fosse hoje, este fascínio. O fascínio de ver pela primeira vez, ou aquilo que nós julgamos ser a primeira vez, do homem a pousar na Lua. Eu tinha precisamente esta idade, tinha 6 anos. E aparentava aquele ar quieto e tranquilo, como vemos nesta imagem. Mas não era nada disso. Só eu sabia quanto inquieta eu era, quantas perguntas, porque é que tudo mexia, porque é que tudo andava, o que é que ia ser quando fosse grande? Era a grande questão. Ia ser astronauta? Ia ser cientista? Professora? Advogada? Cabeleireira como a Joana? Mas eu fui cabeleireira durante 3 anos, Joana. E percebi que a engenharia bioquímica podia ser exemplificada com a permanente. Portanto, todas estas perguntas estavam na minha cabeça. E havia um objeto no cotidiano, uma pequena latinha de fermento royal, que me intrigava particularmente. Porque dentro desta lata havia outra lata, mais outra lata. E eu perguntava, mas quanto é que vai deixar de haver lata? Não há lata? Foi a professora no Liceu Nacional de Leiria, obviamente a professora de matemática, que me disse: quando o número de latas for tão grande, tão grande, tão grande, no infinito, já não ia haver lata. E eu percebi que a matemática era muito importante. A matemática era a linguagem científica. E coloquei-a entre a biologia, a física e pus a química ao centro. E todas estas ciências depois me ajudavam a perceber os seres vivos. E estava fascinada. Tive que optar e em Coimbra optei por bioquímica. E as pessoas diziam: bio quê? Afinal, ainda não existiam diplomados em Portugal. Nessa altura, ainda influenciada por muitas séries de ficção científica, apesar de não ser o meu género favorito, 1999 foi a que eu mais gostei. Influenciada pelos livros de ciência que a Gradiva acabava de publicar, era o Cosmos de Carl Sagan, Os Dragões do Éden, que li e reli. Vi os documentários. Houve um livro que me causou um fascínio que eu não vos consigo descrever. Este foi um livro publicado por June Goodfield, está esgotado. Eu tenho na minha prateleira todo sublinhado e anotado e que influenciou decisivamente aquilo que eu queria ser no futuro. Eu queria ser investigadora. Eu queria participar naquele filme que era relatado no livro, na aventura de estar no laboratório, ouvir aqueles sons, partilhar aquelas aventuras e tentar ser útil. E foi isso que optei. Entretanto, acabei a licenciatura e quis saber mais. Quis saber mais e rumei a Lisboa.
fui aprender sobre biotecnologia. De regresso a Coimbra, para o Laboratório Químico, que já hoje aqui foi falado, aquele edifício mágico e fantástico, eu desenvolvi o trabalho de investigação sobre as bactérias termófilas. Nessa altura, e durante a noite, eram 2 da manhã ou 3, eu vejo pendurado num placar um anúncio para assistente na Escola Superior Agrária de Coimbra. Li com atenção e era para lecionar na área da tecnologia, ciência e tecnologia dos alimentos. E eu, por que não? Já me candidatei à OTAD, era longe. Já me candidatei para Santarém, microbiologia. Isto até nem me está a correr bem no mestrado. Se calhar o melhor, esta parte dos alimentos interessa-me. Concorri, fui selecionada. Escola Superior Agrária, na altura, tinha apenas 2 cursos. Este era o terceiro que estava para arrancar. Estava recém-integrada ao Instituto Politécnico de Coimbra e eu confesso-vos que nesta fase da minha vida eu sentia-me realizada. Estava a fazer as coisas que afinal tinha sonhado. O que é que podemos desejar mais quando estamos na fase de jovens adultos? Mais nada. Era realmente feliz. Investigava e era professora. E nesta altura também vos queria partilhar 2 episódios. Um tem a ver com felicidade, que é receber uma bolsa de investigação, estar em Coimbra em agosto para acabar os trabalhos, não encontrar ninguém com quem partilhar esta felicidade e chorar sozinha, convulsivamente. Chorei sozinha de alegria. E o outro episódio tem a ver com a atividade docente, em que levei para a sala de aula um vídeo gravado na RTP2 sobre a primeira experiência em campo aberto de uma bactéria manipulada geneticamente, a AIS-. Esta bactéria seria responsável, e é, pelo controle da geada. Dentro da aula, eu funcionei como facilitadora na discussão sobre, pela primeira vez, nas minhas aulas, sobre os organismos geneticamente manipulados. Foi um entusiasmo. Estes alunos entusiasmados saíram para outra aula, de climatologia, e um professor conceituado na instituição disse-lhes quem era a estúpida da professora que andava a manter essas ideias malucas na cabeça. Os alunos ficaram muito divididos, como devem imaginar, foram falar com uma professora muito sensata de microbiologia, o incidente foi sanado, em vez de ser um incidente mau, para mim foi excelente. E foi excelente porquê? Porque eu percebi que para fazermos bom trabalho nós temos que estar entre os melhores. E aí iniciei uma outra grande etapa na minha vida. Aliás, eu tenho que ser sincera, não foi uma etapa, foram 2. E foi a mais importante, que fui mãe pela primeira vez, da Ana, que está aqui. 8 anos mais tarde fui mãe da Inês. E isso, de facto, é que é o mais importante da minha vida. Queria deixar esse testemunho. Mas retomando a outra etapa, que era a profissional, iniciei os meus trabalhos de doutoramento na área da química, sob orientação do professor Teixeira Dias e do professor Empis, os meus 2 Josés. E esta área da química é uma ciência muito mal amada. Eu, aliás, tenho projetado neste momento um livro que aconselho a toda a gente que leia, e é tal livro entre parênteses, porque este livro lê-se como um livro de poesia. Abre-se em qualquer capítulo e aí podemos perceber como é que a química pode ser fascinante, atraente, útil e pode ser também para o nosso dia-a-dia indispensável. E estava eu a ter o raciocínio que estava a fazer um doutoramento em Química, com os meus Josés, como eu lhes chamava, estudando umas estruturas que são os donuts moleculares, com aplicações alimentares, que também têm aplicações na área farmacêutica. Eu tenho aqui uma tentativa de chalaça sobre o facto da química ser uma ciência pouco entendida e mal amada. Eu fiz este recorte o ano passado, foi um anúncio que saiu sobre um processo alternativo para tratar das piscinas, em que o autor tentou chamar aos químicos maléficos. Eu tenho aqui um processo para tirar das piscinas aquilo que é mau, que são os químicos. Mas isto estava para outra conversa e eu vou avançar. Vou continuar com a fase de doutoramento, que foi na área da química, obviamente, mas aplicada a alimentos. E como eu disse no início, essa é uma das preocupações que eu tenho, porque já estão identificadas com o aumento da população que vamos ter que resolver, ou seja, a tecnologia e a ciência, nós seres humanos vamos ter que resolver vários problemas relacionados com a água,
com as matérias-primas, com os recursos naturais, com a energia, com a saúde e com os alimentos. Nós não podemos atuar em todos. Ciência e tecnologia deverá atuar, sim. Há soluções. Deve haver, mas eu não sei dar respostas. Não sei dar respostas porque acredito que a ciência e a tecnologia são imprevisíveis. Nós julgamos que é tudo muito bem estruturado, muito bem organizado, mas a história diz-nos que não é assim. As grandes invenções que hoje usamos no dia-a-dia, nomeadamente até a nível comercial, ninguém imaginava há pouco tempo como é que nós atuávamos antes desta era em que foi lançada no comércio o iPhone. Há bocado vimos um orador que fez a sua palestra com a ampliação do iPhone, com o iPad. Portanto, nós antes de 2007 não imaginávamos que isto estava a acontecer hoje. Eu acredito que na ciência e na tecnologia isso também é assim, é muito difícil prever. Os inventos que eu tenho aqui projetados, a maior parte deles nunca foram sequer planeados. Uns foram por acaso, os acasos felizes, serendipity, e outros não foram planeados. E devíamos aprender isso da história com um comitê de peritos de Roosevelt, que em 1936 não conseguiu prever nem a tomografia, nem a ressonância magnética de imagem, nem os lasers, não conseguiram prever e nós temos e usamos isto todos os dias. Por isso é que eu sou uma otimista. Nós ainda não sabemos como resolver aqueles problemas, mas vamos solucioná-los de certeza, porque o ser humano é muito criativo. Obviamente que estes acasos felizes só acontecem porque as mentes estão preparadas, isso eu defendo. Não é porque se faz assim. Não. Há muito trabalho por trás. E tem que haver investigadores. E tem que haver investigadores de base. Porque o aplicado só existe se nós fizermos uma boa investigação de base. E a de base dá muito trabalho. Voltando ao tema, onde é que nós aqui todos nesta sala podemos atuar? Aqui, no paradoxo global. Normalmente estamos mais atentos à imagem que está projetada no vosso lado direito. Subnutrição. Choca. Eu sei que choca. Mas a do lado esquerdo é mais numerosa. Enquanto que 1/8 da população sofre de subnutrição, 1/6 sofre de obesidade. Provavelmente muitos de vós não tinham esta noção. Esta doença, a obesidade, inclusive, já tem um impacto muito mais negativo para a saúde que as doenças transmissíveis, como é o caso da SIDA, da tuberculose e da malária. E essa está ao nosso alcance. E é esta a mensagem que eu queria trazer para cá. Só um momentinho. Com os dados, com dados concretos, feitos por uma investigadora de Coimbra, chamada Cristina Padês, que nos diz que 14% das nossas crianças são obesas, 30% têm peso acima do normal e desejável e mais que apenas 2% das nossas crianças comem fruta todos os dias. E isto pode ser mudado. Todos nós que estamos aqui podemos mudar isto. Houve na escola agrária, durante as férias escolares, uma atividade conduzida por um nutricionista também de Coimbra, pela Ana Carvalhas, que teve crianças de risco de peso em excesso, 30 crianças, e que teve resultados fantásticos, ainda não foram publicados, e aquilo que posso dizer aqui é que todas elas, mesmo as que corriam menos riscos de ter peso em excesso, reduziram a massa gorda e passaram a ter massa muscular. Foi simples, foram só 15 dias. Foi pôr as crianças todas a brincar, fora das Playstations, fora da televisão, e reeducar à hora do almoço com o chefe António. A todos os dias terem contacto, em vez de refrigerantes, água, e todos os dias fruta e sopa. E parece que nós, nas nossas famílias, já estávamos a perder esse hábito. Portanto, isto está ao nosso alcance. Eu vou-vos deixar um filme delicioso em que se faz essa abordagem de sabores novos dados a crianças. Eu espero que desfrutem destes minutinhos. Eu preferia que o som fosse mais alto. Temos uma criança a experimentar anchovas.
Esta criança está a experimentar um molho de fermento padeiro. Nós não usamos isto é na Austrália, este filme. Laranja. Cebola fermentada. Este é fantástico. Azeitona. Limão. Pepinos pequeninos, cornichons. Iogurte. Eu acho que ganhou a azeitona. E o manifesto que eu deixo aqui nesta temática é o de Oliver, do chefe internacionalmente conhecido, que é de umas figuras das 10 mais influentes no mundo nesta temática, encabeçada pela Michelle Obama, em que tem aqui a nossa Cristina Padez, e Ana Carvalhos e Isabel do Carmo e outras personalidades consideradas as 10 mais influentes no mundo nesta temática. E queria deixar então um manifesto, que é: o meu sonho é para que todos contribuíssem para criar um movimento forte e sustentável em que todas as crianças possam ser educadas sobre alimentação e inspirar as famílias a cozinhar de novo. Muitas das famílias deixaram de cozinhar. E encorajar as pessoas a combater a obesidade. Eu deixo este manifesto para todos vós e, se de alguma forma quiserem aderir ao movimento dos reformistas, também vos deixo o meu endereço institucional. Agradeço imenso a vossa atenção. Muito obrigada.